O relacionamento é a arma mais poderosa para que essa pessoa que você ama atinja uma sobriedade sólida. Eu sei que pode parecer muito doido, muito bom demais para ser verdade, mas eu vou te explicar isso aqui, como o relacionamento seu com essa pessoa pode causar isso, por que isso acontece, e vou te dar dicas de como começar já a aplicar isso na sua vida com essa pessoa que você ama, para que você possa conviver com essa pessoa que você ama com uma sobriedade sólida, sem deixar de cuidar de si nem por um segundo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra, e nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre um atalho na sua jornada de fazer quem você ama parar de beber. E talvez essa é a coisa que é mais importante de todas, para que você possa atingir e chegar na sobriedade de quem você ama. Hoje eu vou falar para você sobre o relacionamento. Sobre você e o seu relacionamento com essa pessoa que você quer que pare de beber. E vou te falar aqui nesse vídeo porque eu acredito e defendo essa ideia de que o relacionamento é a arma mais poderosa, segundo a minha opinião, técnica, para que essa pessoa que você ama atinja uma sobriedade sólida. E o que eu quero dizer com sobriedade sólida? Que essa pessoa que você ama, mesmo que hoje ela não queira parar de beber, que ela passe a querer parar de beber e se comprometer em ficar sóbrio independente dos desafios que vão acontecer. É isso que eu quero dizer com uma sobriedade sólida. Eu sei que pode parecer muito doido, muito bom demais para ser verdade, mas eu vou te explicar isso aqui, como o relacionamento seu com essa pessoa pode causar isso, por que isso acontece, e vou te dar dicas de como começar já a aplicar isso na sua vida, nesse relacionamento com essa pessoa que você ama, para que você possa conviver com essa pessoa que você ama com uma sobriedade sólida, sem deixar de cuidar de si nem por um segundo. Certo? Então, o atalho dessa live de hoje é o seu relacionamento. E quando eu falo em relacionamento, eu não estou falando aqui, tá? Muita gente confunde, fala, Vitor, mas eu tenho um bom relacionamento. Eu tenho um bom relacionamento com essa pessoa que eu amo. Ou, pelo contrário, Vitor, eu tenho um mau relacionamento com essa pessoa que eu amo. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro que eu quero começar falando que é importante a gente definir algumas coisas sobre o que é um bom relacionamento. Nos meus termos, e eu convido você a pensar como eu nesse momento, que é o seguinte, um bom relacionamento, não no sentido de, a gente não tem brigas, a gente diz que se ama, ou um bom relacionamento, no sentido que eu estou falando aqui, não é só isso, não é só um convívio de confiança, de parceria. Um bom relacionamento, no sentido que eu estou falando nesse vídeo de hoje, eu sempre falo sobre esse assunto, é um relacionamento em que o jeito de você se relacionar com essa pessoa gere maturidade. Não só conexão é bom, um relacionamento mais confortável, agradável e que você se sinta satisfeito e feliz desse relacionamento, legal, mas o que eu estou falando aqui é um relacionamento em que você gere maturidade também. Maturidade no sentido de crescimento, para que essa pessoa que você ama fique e se mantenha sóbria. E Vitor, como é que se faz isso? Para te explicar isso, eu vou precisar agora de um pouco da sua atenção, porque para você entender o que eu vou dizer agora, eu vou precisar, como é sério esse assunto, eu vou precisar passar por algumas pesquisas científicas que definiram aí as visões mais atuais que nós temos hoje sobre o que é e como funciona a doença do alcoolismo, no contexto. Primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, os estudos mais antigos sobre a doença do alcoolismo e dependência química em geral, eles avaliavam ratos, ratos de laboratório. E esses ratos de laboratório, eles eram colocados em jaulas, em locais fechados, dentro de um laboratório, evidentemente, e aí esses ratos passavam a consumir demais certas substâncias. Álcool, cocaína, morfina, heroína, enfim. Esses estudos avaliavam que esses ratos passavam a desenvolver uma dependência a certas substâncias, que tem um potencial de causar dependência. Por exemplo, o álcool é uma substância dessas, que tem um potencial de causar dependência e causar uma doença. E aí, a partir desses estudos bem iniciais, começaram a entender que, tá bom, o alcoolismo é sim uma doença. O alcoolismo é sim uma doença que afeta o cérebro e é uma doença que faz com que a pessoa tome a decisão de beber, mesmo que tenham consequências negativas. Então o alcoolismo é uma coisa muito difícil, uma coisa complicada, e realmente é. Só que é o seguinte, com a maturidade da ciência, o ser humano passou, os cientistas passaram a ser menos ingênuos,
Porque, naturalmente, foram tendo um estudo mais sólido. Estudos de coisas tão complexas quanto o consumo de álcool abusivo e a dependência ao álcool envolvem muito mais do que só uma questão biológica, cerebral, um rato de laboratório, numa gaiola. E aí chegou um cara chamado Bruce Alexander, um professor de psicologia da Simon Fraser University, no Canadá. Ele começou a se questionar, a se perguntar por que aqueles ratos das jaulas pequenas e individuais em que fizeram os primeiros estudos sobre dependência química eram ratos muito sociáveis, até parecidos com o ser humano nesse sentido. Eram ratos muito sociáveis, que precisavam de um convívio social. Então, uma condição normal, uma condição habitual para esses ratos não era jamais um ambiente fechado, no escuro, frio, gelado e isolado, numa sala de laboratório, né? Num laboratório para fazer pesquisas. Então, ele começou a questionar que impacto existiria se esses ratos estivessem num ambiente um pouco mais similar a uma realidade normal, né? Porque uma realidade tão artificial assim é enganoso. A gente não pode fazer uma pesquisa e se basear nela para sempre num ambiente tão enganoso. Então ele fez o quê? Simulou a realidade. E ele fez mais que isso. Esse Bruce Alexander, ele pegou esses ratos e os colocou para viver em gaiolas maravilhosas. Era o parque dos ratos, o lugar mais fantástico que um rato poderia viver. E aí, nesse lugar fantástico, com outros ratos para interagir, com diversões, com uma condição de vida mais favorável, Bruce Alexander inseriu, então, um componente que pudesse, uma substância que pudesse causar dependência. E uma substância forte. Nesse caso, desse estudo, foi morfina. Morfina. Ingestão oral de morfina. É um estudo, se você quiser procurar, você vai achar esse estudo, né? Se você quiser saber, que é um estudo de 1981. Tá? Ele foi publicado esse estudo. E ele falava o seguinte... que esses ratos passaram, então, a não desenvolver a dependência à morfina como aqueles ratos que estavam em ambiente isolado. E começou a perceber, poxa, esses estudos de dependência que não são replicáveis quando a gente coloca um rato num contexto. Poxa, e agora? Tudo o que a gente sabe sobre dependência química está errado? Será? Talvez não tudo, mas muita coisa, né? Porque se a base para entender esse problema era esse, e se modifica essa questão e faz tanta diferença assim, não se replica mais. Os ratos não passavam a abusar da morfina mais, não abusavam, porque eles tinham um ambiente dependente, e parece que esse ambiente fez toda a diferença. Foi isso que ele mostrou nesse estudo. E aí ele começou a trazer uma visão um pouco mais, 1981, já está fazendo aí, 40 anos que já tem essa ideia, mas ainda até hoje muita gente não entende isso minimamente, continua repetindo aqueles padrões baseados numa ciência que era um embrião do que a gente entende de ciência hoje. 40 anos de idade num mundo acadêmico científico é muito tempo. Mas virou moda, né? Por várias razões. Repetir que, olha só, o alcoolismo, quem tem genética para alcoolismo, então vai desenvolver um alcoolismo. As pessoas são impotentes perante o alcoolismo de alguém que amam. Meu Deus, tem que viva e deixe viver. Mas não, o cérebro humano, ele não tem como você pesquisar ele num laboratório exatamente. Porque o ser humano, ele não vive sem um contexto de relacionamentos humanos. Qualquer coisa que você quiser estudar relacionada ao cérebro humano, para entender o comportamento humano e as alterações do comportamento humano, você vai precisar levar em consideração questões do cérebro no ambiente em que ele é, realmente. Não dá para você estudar um pinguim no deserto do Saara. Você percebe? A reação que o pinguim vai ter no habitat natural dele é totalmente diferente. Não faz o mínimo sentido você avaliar, mas olha só, a dependência do álcool é uma coisa totalmente biológica. Não existe nada desse sentido que é totalmente biológico, porque a gente não vive num laboratório. O nosso cérebro vive em contexto. E aí você pode estar pensando, Vitor, sabe o que é, Vitor? Eu não me convenci. Você está falando aí de uma pesquisa que foi feita em 1980, e isso com ratos, Vitor. O que isso tem a ver comigo? E você falou que ia falar do alcoolismo de que eu amo, eu vou falar.
mas é daí que eu vou partir, lembra? Eu te falei que você precisava entender isso para onde eu quero chegar. É o seguinte, isso não funciona só com ratos. Mais adiante, foram avaliadas vários estudos populacionais sobre como é que a dependência de substâncias, né? O álcool é uma dependência de substâncias, e elas têm coisas em comum, são na mesma área do cérebro que essas substâncias agem. Então aquilo que vale tende a valer para todas as substâncias, né, em geral. Tende a ter muita coisa em comum. E avaliaram o quê? Que durante a guerra do Vietnã, Estados Unidos contra o Vietnã, lá, né? Aconteceu uma situação estranha. Que o que acontecia? Menos, de 500 mil soldados americanos que batalhavam no Vietnã estavam em situação de guerra, e muitos deles com ferimentos, alguns não, mas muitos deles com ferimentos graves, usavam altas doses de uma droga extremamente viciante e injetável, que é a heroína. Eles usavam muita heroína nos intervalos entre as batalhas. Pelo menos 20% desses 500 mil. 20% desses 500 mil soldados americanos. Isso dá quanto? 100 mil? Acho que dão 100 mil soldados. Então pensa só, a população americana estava preocupada. Porque, do nada, esse pessoal que já foi para a guerra, que já tem muitos problemas, né, psicológicos por conta da própria guerra. A conexão deu uma travadinha, você está me vendo bem? Voltou? Tudo certo aí? Tá me vendo bem? Vou voltar. Beleza. Então pensa só. Os Estados Unidos estavam muito preocupados. 100 mil soldados, né? 500 mil foram lá, 20% estavam usando doses pesadas de heroína. Ia vir um batalhão de 100 mil pessoas altamente dependentes de heroína. E lá já tem uma epidemia muito grande de heroína. Morre muita gente lá por conta disso. E aí o que acontece? Eles estavam apavorados. Porque ia voltar 100 mil pessoas. Dependentes, e aí vai fazer o quê? Essas pessoas adoecidas, ia achar hospital para essa gente? Como é que ia fazer isso? É uma coisa devastadora. Imagina só 100 mil jovens. Só que o que aconteceu? 95% desses soldados que usavam heroína pesada no Vietnã interromperam completamente o consumo de drogas após voltar para casa. Isso é estranho, né? Isso é estranho, é muito louco. É muito louco quando você considera que a pessoa tem genética para dependência. A pessoa não tem o que fazer quando tem alguém que você ama que tem uma dependência de alguma substância, não tem o que fazer. Porque isso é só da pessoa, isso é só dela. É ela com ela e acabou. Os outros são impotentes perante a isso. Opa, tá estranho isso, né? Se você está entendendo bem, arranha o ouvido pensar dessa forma. Peraí, teve diferença. Mudou o ambiente deles. Mudou o ambiente dessas pessoas. E aí, foi um dado completamente diferente do que era esperado. E esses dados foram levando o Alexander, né? Estou citando ele, mas vários outros também, né? A comprovar essa teoria de que o ambiente em que a pessoa se encontra é um dos maiores fatores que determina o surgimento e a interrupção da dependência de substâncias. Escutou bem? É um negócio muito forte que eu estou dizendo. E é um negócio muito sério. Então, o fator mais importante... Vitor, que tipo de coisa? Não tem um negócio, uma pílula para eu dar para o alcoolista, para ele tomar? Um negócio, um chá de murunduva, não sei o quê? Direto todo mundo... Toda semana eu recebo uma mensagem dessa. Por que não dou uma gotinha mágica para ele tomar e beber? Não é assim. O fator mais importante que interfere no início, no surgimento e na interrupção de uma dependência de álcool é o fator ambiental. Quer dizer o quê? É um contexto de relacionamento. Ok, Vitor, mas e aí? Por quê? Como é que é? O alcoolismo não é doença então, Vitor? Como é que pode ser uma doença tão doida assim, tão maluca, uma doença tão esquisita dessas que peraí, eu não acredito nisso, Vitor, ele está se fazendo, porque olha só, tem momentos que bebe, tem momentos que não bebe, e agora está dizendo que o ambiente tem todo esse impacto, eu não enxergo esse impacto que você está dizendo aí, Vitor. Beleza, tudo bem, eu estou aqui para te falar sobre isso, estou aqui para te explicar sobre isso. Mas olha só, estudos mais recentes ainda, eu vou te trazer um do New England Journal of Medicine, que é um estudo,
Você me desculpa o ano, eu vou ficar te devendo o ano, mas ele não tem 10 anos esse estudo, certo? Ele se chama Brain Change in Addiction as Learning, Not Disease. Quer dizer o quê? Alterações cerebrais da dependência de substâncias, elas são compatíveis com alterações compatíveis com o aprendizado cerebral, o aprendizado cerebral doente. Deixa eu te explicar em outras palavras. Esse estudo mostrou, né, foi bem publicado, é um excelente jornal, é um excelente, uma excelente revista, né, de artigos científicos, que mostrou o quê? Que a dependência de substâncias, a dependência de álcool, ela se comporta como uma doença do aprendizado cerebral, do condicionamento cerebral. Quer dizer o quê? Tentando simplificar, acho que eu vou conseguir simplificar, calma aí. Significa o quê? Que fatores que determinam a mudança de comportamento, eles também podem determinar a mudança da forma com a qual o alcoolismo se estabelece. E esses fatores que determinam a mudança de um comportamento, eles ocorrem no ambiente. Eles ocorrem com interações que uma pessoa vai tendo com o seu ambiente. Com as pessoas mais próximas, inclusive. Então quer dizer que o alcoolismo se estabelece no cérebro numa área chamada sistema de recompensa cerebral. E por acaso essa área é brutalmente afetada pela forma com a qual você se relaciona com quem você ama. Você consegue atingir o sistema de recompensa cerebral de quem você ama. E, na verdade, você não só consegue, como diariamente você faz isso. Você faz isso. Ah, Vitor, eu não faço, você faz. Não interessa se você sabe ou não, porque isso não depende de você. Não depende de ninguém. São constatações. Porque esse sistema de recompensa cerebral, que é onde ocorre a maior parte das alterações cerebrais do alcoolismo, ele é vulnerável ao jeito que você se relaciona com essa pessoa no dia a dia. Mas beleza, deixa eu te pedir licença, porque até agora eu só te falei de teoria e de especulação, de provas circunstanciais a respeito disso, né? Uma interpretação de um estudo, uma interpretação de uma comunidade científica. Beleza, mas então deixa eu te trazer mais um, e eu prometo para você que eu já estou chegando no fim dos estudos e vou te contar umas histórias e te dar umas dicas. Vou te trazer mais um, eu não quero trazer uma máquina aqui, uma metralhadora, poderia. Mas eu já tentei no passado e eu quero só te dar as informações que você precisa. Só que eu acredito que você precisa entender isso para você perceber que isso é sério pra caramba, muito sério. Beleza, Vitor, então eu fui até agora com você circunstancial, não fui? Fui. Se você está me prestando atenção, ou não, só escuta o que eu estou dizendo agora. Até agora eu falei de ciência com você, eu falei de artigos científicos muito bem publicados, sérios, respeitados, com alto índice de impacto. Mas nenhum dos que eu falei até agora dizia exatamente sobre você. Sobre você? Será que você... Tá bom, Vitor. E essa você é uma opinião, né? Você está interpretando um artigo científico e dizendo que isso pode causar uma diferença em mim. Mas e aí, Vitor? O que tem os soldados do Vietnã? Não é a minha realidade. Um rato no laboratório que foi para uma gaiola mais legal não é a minha realidade. Não é, né? Então deixa por respeito a você, eu vou trazer outro. Por acaso, esse estudo ele foi feito em 1986. Foram dois pesquisadores, Sisson e Asrin, e eles fizeram o seguinte. Eles eram cientistas do comportamento humano e começaram a avaliar o seguinte, ver se você se identifica com a história deles. Eles começaram a avaliar famílias de pessoas que bebiam demais e não queriam parar de beber. E esses caras, eles não estavam para brincadeira. Eles selecionaram aí um grande grupo de pessoas que bebiam demais, que tinham um problema com álcool, um alcoolismo, e que não podia ser qualquer pessoa. Tinha que ser alguém que tinha alcoolismo e que bebia pelo menos 25 dias por mês. Pelo menos 25 dias por mês. Era o critério de seleção desse estudo. E aí, não adiantava só isso. Tinha que ser alguém que não queria parar de beber. Não queria de jeito nenhum, que achava que estava tudo bem continuar bebendo assim. E aí o Sisson e o Asrin começaram a avaliar o seguinte. Distribuíram esse grande grupo de pessoas, né, variado assim, esse grupo. Mas como é que eles atingiam quem? Eles conversavam com o familiar, uma pessoa no contexto interessada. Interessada é que aquela pessoa parasse de beber.
E aí dividiram em 2 grupos. Esse grande grupo foi dividido em 2. E aí tinham dezenas de pessoas num grupo, dezenas de pessoas no outro grupo. E aí fizeram uma diferença no jeito de lidar com cada grupo, para avaliar a diferença dos alcoolistas. E aí a pergunta que ficava era: será que um familiar vai conseguir, a partir da própria forma de lidar com o alcoolista, resistente, que bebe pelo menos 25 dias no mês? Não sei se você sabe, mas é quase todo dia. Pelo menos 25 dias é quase todo dia. Bebe pesado e não está nem aí. Esse um familiar que está interessado vai fazer diferença? Beleza? É uma pergunta coerente. E aí o Chisholm e Asrin, em 1986, foram responder essa pergunta. E o que eles fizeram? Dividiram em 2 grupos. Uma família, né, um grupo dessas famílias foi designado. Era só uma pessoa no contexto, né? Então não era bem uma família, era uma pessoa no contexto. Um grupo dessa uma pessoa do contexto. Para eles foi aplicado uma orientação e um apoio social geral. Tipo assim, vem aqui uma vez por semana, 2 vezes por semana, e um psicólogo vai conversar com você, vai te acalmar, vai te ajudar a se sentir melhor, você vai poder desabafar. Metade foi para esse negócio, que eles chamaram de aconselhamento tradicional. E a outra metade, eles falaram: vem cá, você está sofrendo, né? A gente não está querendo deixar isso assim. E você também não está, né? Você não está feliz que essa pessoa que você ama está bebendo demais, né? Beleza, então vamos para a guerra. Vamos fazer direito. Eu vou te ensinar a lidar com isso aí. Eu vou te ensinar estratégias de mudança comportamental clássica, daquela mais antiga que tem, aquela mais antiga que existe. Ensinaram estratégias de mudança comportamental clássicas no relacionamento, sobre reforçadores da mudança do comportamento, baseados na teoria comportamental. E o que aconteceu? Avaliaram esses 2 grupos uma vez por mês, durante 5 meses. E aconteceu que nesse primeiro grupo, em que só tinha o grupo do desabafo, do aconselhamento tradicional, do tipo assim, vamos cuidar de você, deixa o seu familiar para lá. Depois de 5 meses, eles estavam bebendo pelo menos 25 dias por mês. Não mudou, né? Não mudou. Depois de 5 meses, não rolou, não. Mesma coisa. Não fez diferença. Agora, nesse outro grupo, em que os familiares aprenderam a usar o básico, depois de 4 meses, já estava menor, né? A média de todos estava menor do que 5 dias no mês. Claro, muitos tinham parado de beber, e alguns ainda bebiam, mas numa média de menos de 5 por mês. Está próximo a 0. Depois de 4 meses. E sendo que a maior parte da mudança aconteceu nas primeiras 4 semanas. Nas primeiras 4 semanas, esse gráfico foi de 25 dias por mês. Depois do segundo mês, o segundo mês foi menos de 10 dias no mês. Em 4 semanas. Uau! Isso é muito doido. Isso é muito doido. E a gente está falando aqui de 1986. Muitos que estão me assistindo não eram nascidos. E ainda tem gente que hoje em dia olha para a sua cara e te fala: sabe o que é? A sua única escolha é se desligar emocionalmente, porque o seu relacionamento ele só vai atrapalhar. Você, por acaso, não tem o que fazer, né? Seu familiar vive e deixe viver, hein? E dessa forma vai escondendo de você, talvez, claro, provavelmente sem querer, né? Essas pessoas não sabem disso. E podem talvez dizer isso para você e pode alimentar isso na sua cabeça. E o que acontece? Você fica sem saber disso. Essas pessoas também não sabem, mas saem repetindo para você que não, o seu relacionamento não vai fazer diferença. O melhor que você pode fazer, já que a família do alcoolista fica doente, então todo mundo, vamos abaixar a cabeça, se fazer de coitadinho. E vamos buscar apoio emocional, igual esse grupo aí do tradicional, do apoio tradicional, que não mudou nada. E aí, você quer se sentir melhor vivendo nessa realidade horrível? Eu não acho que isso é legal. Eu não estou dizendo que você é obrigado, não, tá? Estou dizendo, eu só sou o cara que fala disso. Se você não quer isso, eu não sou o cara para falar para você. Esse é o único ponto, não tem nada de errado ou certo nisso. Aqui é um caminho. Eu mostro esse caminho, eu falo sobre esse caminho, em que eu acredito. E tem pessoas que querem fazer quem ama parar de beber. Tem pessoas que não querem ir embora e simplesmente abandonar essa pessoa doente à própria sorte. E essas pessoas têm a possibilidade de fazer isso, através do seu próprio relacionamento. Isso é o oposto de ser vítima. E não é que a família, então, Vitor, não é um peso enorme para colocar nas costas. Eu vou te dizer, se esse peso está nas suas costas,
Ele é você que colocou. Eu não acredito que você tem, que dá para julgar e dizer que alguém tem a obrigação de fazer alguma coisa. Né? Ninguém é culpado pela doença do alcoolismo existir, ela existe. Mas você, familiar, ou pessoa interessada, você pode ser um amigo da pessoa que bebe demais, você está numa posição, de acordo com o que eu disse aqui, de acordo com essas pesquisas antigas, e tem várias outras muito mais recentes, tá? Tem várias outras muito mais recentes, de treinamentos familiares. Treinamento para uma única pessoa interessada. Isso acontece mais nos Estados Unidos, ainda muito devagar. Na Espanha, devagarinho. Na Suíça ou Suécia? Eu não sei a diferença exata. Suécia. Tem um artigo aqui de 2018 falando sobre treinamento familiar para dependência de álcool e outras substâncias. Certo? Então, de 2018, tem um estudo da Espanha de 2016, mostrando taxas em torno de melhora em torno de 71%. E eu não sei se você sabe, mas 71% é mais do que quase todos os tratamentos que existem para qualquer coisa. 71% é muito bom. Para dizer que isso não faz diferença, é muito bom. Entende? Então o que eu quero te dizer agora? Vamos lá. Vitor, beleza. Então, estou te falando que o relacionamento, certo? O relacionamento ele tem esse poder de acessar o sistema de recompensa cerebral, de modificar o contexto e de modificar, portanto, o curso do comportamento de uma outra pessoa. E claro, não me leve no pé da letra de uma forma geral. Eu não estou falando aqui de outras coisas. Eu estou falando aqui de alcoolismo. Porque o alcoolismo tem uma natureza que, por definição, ele já é algo disfuncional. E essa coisa disfuncional dentro de um relacionamento, ela pode ser ajustada para que, através da forma com a qual você lida com essa pessoa que tem alcoolismo, você fazer o alcoolismo enfraquecer. Deixa eu te explicar isso em outras palavras, tá? Para tentar tornar isso um pouco mais direto, que agora eu já fundamentei um pouco mais com você, né? Vamos lá. Eu gosto de explicar de uma forma didática da seguinte forma, tá? Isso, não pensa, tá? Se você está assistindo esse único vídeo pensando que esse único vídeo vai resolver tudo para você, não vai. Esse vídeo tem muita coisa para você entender. Esse vídeo vai te ajudar a dar uma base importante, necessária. Mas não se atenha a só esse vídeo aqui, tá? Não vai dar. Só esse vídeo aqui não vai dar. Você vai precisar de outros para conseguir chegar a usar tudo isso que eu estou te falando. Só que é o seguinte, imagina que no alcoolista moram dois lobos, tá? É uma forma didática de explicar isso. Que tem a ver com a mudança do comportamento, viu? Ó, dentro do alcoolista existem dois lobos. O lobo do alcoolismo e o lobo da sobriedade. Você já vai entender. Qual lobo vai crescer mais? Qual lobo vai ficar mais forte? Qual que você acha? Ah, não sei, Vitor, como é que eu vou saber? A resposta certa é não sei. O lobo mais forte é aquele que vai ser mais alimentado. Já ouviu essa? É exatamente assim com o alcoolismo. O comportamento de beber e o comportamento de ficar sóbrio são comportamentos opostos na mesma pessoa. E esses comportamentos eles podem ser alimentados ou não alimentados dentro do seu relacionamento. E aí, muitas vezes, você, sem saber, você pode estar alimentando o alcoolismo de quem você ama através do seu relacionamento. E você também pode passar a não alimentar o alcoolismo, deixar o lobo do alcoolismo passar fome e começar a alimentar somente o lobo da sobriedade. Se você fizer isso, a reação esperada a isso é o quê? É que quem você ama comece a querer parar de beber. Sem você precisar implorar, sem você precisar correr atrás, sem você precisar se deixar de lado. Sabe por quê? Eu vou te falar de um livro, eu gosto muito desse livro aqui, tá? Se quiser entender mais sobre hábitos, ele se chama Hábitos Atômicos. É um livro bem bom, certo? É um livro para leigos até. Tô com ele aqui, é top. Esse livro aqui é top, tá? Eu já li 2 vezes e tô começando a terceira de novo. Seguinte, ele fala o seguinte, ele traz artigos científicos nesse livro também, mas ele tem uma linguagem leiga. E ele mostra o seguinte, que existe uma tendência humana que é seguir normas. O ser humano é muito influenciado pelas pessoas ao redor. Muito influenciado.
Por mais que eu sei, a gente adora pensar que nós somos seres inteligentes, bonitos, independentes e livres. Mas a gente não é tão livre assim quanto a gente gosta de achar. A gente é muito influenciável. Por isso que quanto mais você entender a sua natureza humana influenciável, mais livre você se torna. Mas a questão que eu quero te dizer é o seguinte. Existe uma certa... James Clear, tá? O autor chama-se James Clear. Top, muito top. Inclusive no curso A que eu indico esse livro também. A gente fala bastante sobre conceitos desse livro. Porque ele não é sobre alcoolismo esse livro, tá? Ele é um livro que não tem a ver com alcoolismo diretamente, ele só tem a ver com hábitos. Só que como muita coisa em comum dos hábitos existe no alcoolismo, tem alguns princípios legais, por isso que eu estou te dizendo que esse livro é legal. Para você entender um pouco melhor isso. Como é que os comportamentos mudam, até como mudar o seu próprio comportamento, isso ajuda, né, a entender. Porque se a gente não desvenda o que tem por trás da máquina, que é o nosso cérebro, a gente fica vulnerável a ele. Né? Vulnerável e refém. Né? E aí diz o seguinte, que existe uma teoria da normatividade, as normas sociais, que as pessoas são muito influenciadas pelas pessoas do seu entorno. E aí tem muita gente que pensa, olha, será que o melhor para fazer... Vitor, beleza, eu já entendi. Você está me falando que o relacionamento é poderoso e que ele pode fazer alguém até parar de beber. Você me falou de um estudo científico de 1986, de Sisson e Asrin, né, que você pode até pesquisar, e vários outros. E aí o seguinte, mas não é muito difícil isso, Vitor? Por que não facilita isso? Você que sabe, então, Vitor, por que você não começa a ensinar profissionais? Já que você quer, porque talvez se você não me conhece, eu sou um cara que eu gosto muito de viver e causar histórias de transformação. Eu curto muito isso me deixa feliz. Por isso que eu tô aqui. Então por que eu não falo para profissionais? Poderia. Eu já ensinei profissionais. Várias coisas, né? Agora é o seguinte, já dei aula em curso de pós-graduação. Por que eu não faço isso? Por que isso não brilha o meu coração? Por que isso não esquenta o meu coração, não faz o meu coração cantar? Por que isso não brilha o meu olho? Nossa, me embananei todo agora. Mas agora, por quê? Porque existe uma hierarquia de poder, de potência, de efetividade. O melhor profissional do mundo nunca vai ter tanta eficácia quanto alguém que tem um relacionamento pessoal e que sabe como lidar com isso no dia a dia. Você pode, não que você vai resolver o problema do alcoolista, mas você, através da sua forma de se relacionar com ele, você pode gerar tanto interesse e comprometimento nele, que aí sim, ele pode ir atrás de um tratamento se ele quiser, ou se precisar. E aí, muito pelo contrário, ele vai atrás com muita vontade de mudar. E aí sim pode aproveitar esse tratamento. Só que isso é tão, olha, na vida real, na roda da vida real, isso acontece muito pouco, porque a maior parte das pessoas para de beber sem procurar tratamento também. E aí a maior parte dos alcoolistas não quer parar de beber. Então eu faço o quê? Eu, por estudar e por ver e trabalhar com isso, eu percebi que quando um familiar, uma pessoa interessada entende como lidar, ela consegue causar um impacto muito grande, por conta também dessa teoria, né, das normas sociais, que ela mostra que existe uma hierarquia de 3 grupos de pessoas, que são aquelas mais poderosas para causar mudança num ser humano. O primeiro grupo, campeão do pódio, são as pessoas mais próximas. Então, se o seu filho tem um problema e você quer que alguém converse com ele, não existe uma pessoa mais adequada para isso do que você. Você pode fugir da raia, você pode jogar seu filho para alguém, mas não vai ter tanto poder quanto você. Seu esposo, seu irmão, alguém não adianta, quer chamar um terceiro, não vai ser a mesma coisa. Por quê? O pódio é os mais próximos. É o primeiro lugar. Depois, a influência que uma pessoa sofre maior é da maioria. A maioria, efeito manada, né? Todo mundo fazendo uma parada, vai fazer também. Carnaval, opa, é dia de festa. A maioria faz, tendência a fazer igual. E aí o terceiro grupo lá, ó, terceiro grupo é daqueles que são vistos como mais poderosos. A pessoa que tem muito poder, né? Ela gerou influência, mas está em terceiro lugar. Então percebe que o relacionamento de proximidade, ele traz mais poder para causar mudança.
E quando você entende como fazer quem você é parar de beber, você melhora a sua vida na medida em que ela que você tem algum tipo de sofrimento por conta do alcoolismo que você ama, né? E também você pode fazer com que a vida dessa pessoa que você ama modifique completamente. Só precisa saber como fazer isso. E aí muda aquela ideia de, não, a família adoece junto, são uns coitadinhos e vamos dar tapinha nas costas e se queixar junto com eles. Não, meu amigo, não precisa ser assim. Se quer fazer assim, beleza. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas agora, se você não quer fazer assim, se você quer levantar, se você quer acordar, se você não está disposto a viver essa vida, se você quer viver mais que isso, você não só pode, como você está numa posição muito privilegiada. Porque a única coisa que te falta é saber como fazer isso. Se você não conseguiu, é porque você ainda não sabe fazer. Porque dá para fazer, é possível. Certo? Que mais? Aí tem algumas coisas que as pessoas falam, né? Que é o seguinte, Vitor, mas ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém? Cara, revisa a história da humanidade. A maior parte das mudanças do mundo que mudaram gerações, que mudaram a vida de milhões de pessoas, foram causadas por algumas poucas pessoas. Em geral, as maiores mudanças da humanidade acontecem pela mudança de algumas poucas pessoas. E dá para ter, pensa um pouco aí, e não falo só de grandes líderes, mas em geral grandes líderes, né? Que fizeram a diferença que uma pessoa, você não consegue imaginar uma pessoa na história que mudou o curso da história. Eu aposto que se você parar para pensar, você entende que uma pessoa pode mudar a outra. Independente até de religião. Mas pode falar, mas Jesus fez diferença. Se você vai dizer que Jesus fez diferença, você já começa a se contradizer quando você vai dizer que ninguém muda ninguém. E eu não estou discutindo religião aqui. Você entende o que eu quero dizer? Se você admite que uma pessoa já causou a mudança, se você aprendeu alguma coisa comigo e você mudou a sua vida, você já não tem mais direito de dizer que ninguém muda ninguém. Se você já teve alguém que você ama, que te ajudou a ser uma pessoa um pouco melhor, você não pode ter a ingenuidade e a ignorância de dizer que ninguém muda ninguém. Que todos os dias muita gente muda muita gente. Só que, então dizer que ninguém muda ninguém não entra na minha cabeça. Pode entrar na sua. Eu espero que agora, tem lógica, né? Agora, como é que você vai mudar uma pessoa? Você não vai mudar a partir do controle. Você vai mudar a partir da influência que você faz. Porque você não controla a vida do outro. Né? Cada um controla a própria vida. Só que a partir daquilo que você controla, você consegue mudar o outro. Você consegue influenciar o outro. Percebe? E aí tem outra coisa que dizem. Vitor, entendi, Vitor, mas cheguei agora. Família, Vitor? Vitor do céu, eu não acredito que você está dizendo uma coisa dessas. Porque o sem vergonha do alcoolista, ele faz tudo errado, ele que é o doente, e agora você está falando tudo isso para mim, eu não tenho problema nenhum, Vitor. Família não é centro de reabilitação. E eu vou te dizer, eu não vou discutir isso com você se você pensa assim. E em nenhum momento eu acredito que você deve ser centro de reabilitação. Até porque o papel da família é muito diferente de um papel de um centro de reabilitação, totalmente diferente. E inclusive é por isso que eu falo para a família. Porque não que eu acho um centro de reabilitação não é bom, mas se junta, o papel da família é diferente, não tem nada a ver com o papel de um centro de reabilitação. Você não está aqui para salvar ninguém. Ninguém está, na verdade. Você está aqui para fazer a sua parte apenas. Se você quiser. E enquanto você quiser. Mas beleza. Falei bastante sobre relacionamento. Falei bastante sobre pesquisas científicas. Falei para você sobre formas mais atuais de entender o alcoolismo. E agora eu vou te falar sobre um jeito errado. Que você pode pegar e entender o que eu estou dizendo aqui de um jeito errado. Quer dizer o seguinte. Vitor, mas sabe o que é? Eu trato o alcoolista que eu amo bem. Eu trato ele bem. Eu trato ela bem. Eu dou tudo para ele. Eu faço tudo para ela. E ela não muda, Vitor. Você acabou de falar aqui que o relacionamento pode mudar e fazer o alcoolista parar de beber. Então, Vitor, eu tenho um relacionamento. Eu trato ele bem. Eu faço tudo o que ele quer. E mesmo assim, ele é um ingrato.
Não estou falando aqui de tratar bem. O relacionamento com o alcoolista precisa ser tipo um chocolate. Se você quer ver, não só com o alcoolista, tá? Isso vale para o alcoolismo, mas isso vale para qualquer relacionamento em geral. Se você ama alguém e você quer ver essa pessoa feliz e você quer ser feliz junto com essa pessoa, você precisa ser igual a um chocolate. Sabia disso? Você tem que ser um chocolate na vida dessa pessoa. E que tipo de chocolate? Como assim chocolate, Vitor? É o seguinte, eu não sei se você sabe, talvez saiba, imagino que talvez saiba, que existem vários tipos de chocolate. Tem o chocolate preto. Imagina para mim que tem o chocolate preto, né? É um chocolate que tem cacau. Tem chocolate ao leite, tem chocolate com cacau, né? Tem um pouco de cacau no chocolate preto, não é? E tem chocolate que é muito doce e tem chocolate que tem muito cacau. Já viu aquele chocolate meio amargo que tem 70% cacau, 80% cacau? Uma vez eu comprei um chocolate de 90% cacau. Quanto mais cacau tem num chocolate, mais ele é amargo. Mais ele é amargo. É difícil de comer um chocolate com muito cacau. Só que quanto mais cacau existe nesse chocolate, mais ele é saudável. Se eu comprei uma vez um chocolate que era 90 ou mais de 90% cacau. Fui numa viagem, achei um chocolate lá muito legal, quis comprar, comprei aquele chocolate 90% cacau. Pura saúde. Você acredita que até hoje eu joguei fora porque estragou, né? Estragou ele. Eu não fui capaz, eu não consegui comer mais do que um quadradinho. Eu não consegui comer, eu acho que eu não consegui comer nenhum quadradinho. Porque quanto mais cacau tem no chocolate, mais amargo ele fica, apesar de mais saudável. E para um chocolate ficar mais palatável, mais gostoso de comer, ele precisa ter então um pouco mais talvez de leite ou açúcar, menos cacau. No relacionamento com quem você ama, se você ficar muito doce, você vai ter um problema de saúde, uma diabetes. Você vai ficar mal, você vai ficar doente, é doce demais e vai ser ruim de comer. É muito doce, enjoa. E se você for muito pro lado, então tem que ter cacau. Agora, se tiver muito cacau, não vai conseguir comer. O que eu quero dizer com isso? Que no relacionamento com quem você ama, que tem alcoolismo, você precisa ser um chocolate. Às vezes você precisa ser um pouco mais doce, mas às vezes você precisa ser cacau. Então, quando você fala assim, só tratar bem, só consolar, só isso, não é só tratar bem, só consolar. Você precisa ter essa flexibilidade, você precisa ter essa maturidade de entender a dicotomia das coisas, tem que equilibrar essa dicotomia entre o cacau e o açúcar. Às vezes tem que ir mais para cá, às vezes você tem que ir mais para lá. Você tem que ter esse equilíbrio, essa inteligência, essa estratégia de às vezes ser mais açúcar, às vezes mais cacau. E aí você tem que manter uma linha entre o saudável e o palatável no relacionamento. Então não tem nada a ver com só tratar bem. E a primeira coisa eu digo, se para você dizer que o seu relacionamento está bem com o alcoolista, está bom, ele tem que estar parando de beber. Esse é o meu critério. É o meu critério, não é a verdade, é como eu penso. Se você me disser, Vitor, eu me relaciono bem. Não, o bem para mim ele leva à maturidade, ele leva à felicidade. Porque se você me convencer que o bem é uma coisa que vai levar para a morte, eu não quero acreditar em você. E eu não acredito, eu não vou me conformar com isso. Para mim, bem é algo que leva à vida. Porque a vida, por conta própria, ela leva mais, uma vida mais de crescimento, ela leva uma vida mais satisfatória. E se a vida não for para isso, eu não entendo. Eu acredito que é, e pode ser. E o que acontece? O jeito errado é o quê? Uau, muita coisa para falar e ainda estamos acabando nosso tempo. Então, vamos lá. Então o jeito errado é esse, é você achar que é só tratar bem, ou agora é só tratar mal. E tem gente que fala isso, né? Tem gente que indica que você faça, gente muito mal informada, que indica que você simplesmente deixa o alcoolista chegar no fundo do poço. Essa ideia é tão absurda quanto ignorante. Ignorante no sentido assim, de ignorar dados científicos. Certo? Não é o Vitor que está dizendo isso, é o NIDA. É o NIDA, sou eu que estou dizendo isso, porque é eu que estou falando, mas é o National Institute of Drug Abuse, on Drug Abuse, NIDA, N-I-D-A. Você pode jogar no Google. Lá eles têm, é um dos maiores centros de pesquisa em dependência química. E o NIDA tem preceitos que dizem que, deixar alguém que tem uma dependência de álcool simplesmente chegar no fundo do poço
é muito ruim, é muito perigoso, não é uma abordagem indicada para ninguém. Então, quando alguém fala para você deixar o seu filho, seu esposo, sua esposa, alguém que você ama, deixa essa pessoa, a realidade, quando ela chegar no fundo do poço, o fundo do poço tem uma mola, e aí ela vai subir, você, por gentileza, né, se você quiser, né, eu te recomendaria você filtrar isso, sabe? Filtrar. Igual quando você tem um chiado numa música que você está ouvindo no rádio, filtra o chiado e pega só o que tem de bom. Mas essa informação ela é altamente perigosa. Ela pode ser até fatal. Então não é só você tratar bem, e muito menos você só deixar o fundo do poço acontecer. Porque é justamente na dinâmica do dia a dia no relacionamento que vai fazer diferença. Em que você alimente mais a sobriedade, em que existam experiências boas em sobriedade, muito grosseiramente, para você ter uma ideia, né? E você também mantenha desconfortos em relação ao hábito de beber. Você não resolve tudo. O seu papel não é resolver. Na medida que o seu papel é resolver, você está tratando, Vitor, mas eu tenho que então agora levar tudo nas costas? Não. Quem leva tudo nas costas e quem precisa levar tudo nas costas são pais de um bebê. Os pais de um bebê recém-nascido precisam resolver tudo. Se o bebê faz xixi na fralda, os pais desse bebê recém-nascido, ou os cuidadores, eles precisam resolver tudo. Porque um bebê recém-nascido não é capaz de fazer isso. E não se espera. Você tem que dar o tempo ao tempo para esse bebê crescer e se amadurecer. Agora, o seu papel como adulto, lidando com um adulto, porque eu falo para adultos que lidam com adultos, ele é gerar condições de desenvolvimento. Gerar autonomia. Isso não implica em resolver tudo. Isso implica em se preocupar com gerar crescimento. E eu sei, esse caminho nem sempre, ele não costuma ser o mais gostoso. Mas assim, fazer exercício não costuma ser mais gostoso do que ficar no sofá. Comer salada não costuma ser mais gostoso do que comer porcaria. Só que você entende que tem coisas que não são as mais gostosas, mas que com o tempo você aprende a gostar e que te levam para ter uma vida muito melhor e mais valiosa. Eu acho que você consegue entender, né? Eu acho que você consegue. Então perceba, para você usar o seu relacionamento, para você fazer quem você ama parar de beber, você precisa de um método para fazer isso. Você precisa de um jeito que você faça isso. Você precisa ter uma estrutura para você seguir. E essa é a ideia. Você precisa ter um treinamento real de como falar, um treinamento de como agir no dia a dia, usando, por exemplo, conceitos da teoria comportamental. Conceitos da teoria comportamental, que são básicos. Quanto mais organizado você tiver esse método, por exemplo, o que eu fiz com o curso ACA é o quê? Eu manualizei tudo isso. O curso ACA, eu manualizei tudo que eu já estudei sobre isso. Eu peguei tudo que era bom, anos de estudo, tudo que era bom. Eu fui selecionando o que era bom, testando, avaliando com centenas, com milhares de pessoas. E eu fui vendo o que dava certo. Não, se dá certo, isso aqui eu vou colocar. Tirando o que era sobra. Mas as informações estão aí. Elas estão aí. Se você passar tanto tempo quanto eu, você pode desenvolver uma coisa assim. Ou você pode fazer o curso ACA. É uma possibilidade. Você ganha muito mais tempo, né? Você ganha anos da sua vida. Sem falar que ter uma coisa que já funcionou, que já é testada e validada, na minha cabeça faz muito mais sentido. Mas é o seguinte, então um pequeno passo aplicável. Vitor, beleza, o que eu posso tirar então dessa live? Eu estou chegando agora, a primeira vez que eu estou te vendo. Como é que eu posso usar um pouco desses conceitos científicos aí que você trouxe para começar a fazer quem ama parar de beber? E eu vou escolher você que está com um relacionamento difícil, que essa pessoa não te escuta, que está complicado, que ela diz que não quer parar de beber. O que eu vou te recomendar? Um pequeno passo aplicável. Pequeno passo. Ao invés de estar o tempo todo, ou ao invés de ficar falando sobre algo, quando a situação está muito difícil, muito complicada, muito atrito, essa pessoa não te escuta mais, já está de saco cheio até, está cansado. Começa largando um pouco a pressão. Não começa pelo cacau. Começa um pouco mais pelo açúcar. Começa um pouco mais por pequenas interações em sobriedade mais positivas. Não precisa nem começar falando sobre álcool. Mas começa criando momentos pequenos que sejam. Pequenos, sabe? Uma troca de olhar, um sorriso. Um cafezinho. Um momento de sobriedade. Vitor, mas ele bebe desde manhã até a noite. Faz um café da manhã. Um dia. Testa um dia.
Serve um café da manhã antes de beber e toma um café. Depois, deixa depois. Não começa com pressão. Deixa depois para lá. Começa aqui, ó. Uma pequena interação positiva. Começa a falar para o lobo da sobriedade que ele não está sozinho. Se a situação está muito difícil, o lobo do alcoolismo está latindo muito alto, pega aquele pequenininho, aquele minúsculo momento que o lobo da sobriedade acontece, nem que seja recém abrir o olho, e mostra para o lobo da sobriedade que ele não está sozinho. E aí isso fica muito mais leve para você também, um pequeno momento. Que você vai lá, ó, fala de outro assunto, busca uma conexão, e aí devagarinho você começa a abrir caminho para, enquanto você vai aprendendo mais, e vai começando a entender melhor isso. Então você pode começar fazendo algo que você gosta de fazer junto com essa pessoa. Uma conversa leve. Porque eu sei que tem muita gente que me acompanha que, ó, toda interação tem uma provocação por trás. Toda tem uma pressão por trás. Só que essa pressão, ela não só te consome, ela também provoca o lobo do alcoolismo. Só que o lobo do alcoolismo deixa ele, ignora ele. Não esquece que ele está lá. Não esquece que ele está lá. Não vai esquecer. Não vai tirar o olho do inimigo. Mas você vai olhar um pouco para o lobo da sobriedade e mostrar para ele que, ó, beleza, cara, tem um momento, ó, uma luz no meio do escuro. Vitor, mas tá tudo ruim com ele. Se eu for tomar um café com ele, ele não vai achar que eu tô de boa e que ele pode fazer o que ele quiser? Poxa, sério mesmo? Eu não acredito. Que aí vai tomar um café, vai esquecer tudo de ruim porque tomou um café? Eu não acredito. Mas ali pode nascer um pequeno adubo, enquanto você não vai aprendendo mais. E vai tirando um pouco a pressão. Isso vai abrindo um pouco mais de oportunidades. Para você poder cultivar de verdade, um pouco mais o seu relacionamento com essa pessoa. Porque já que o seu relacionamento ele pode ser estratégico e pode fazer toda a diferença, começa a fazer, aduba um pouquinho. Tá perdido, Vitor, eu estou desesperado. Vai devagar. Vai devagarinho. Você vai avançando. Quando você vê, você já dominou. Mas você tem que ir com jeito, não é força. É jeito. Não é força, não é na violência. É o jeito. Quanto mais você aprender, quanto mais você desenvolver as estratégias, menos força e mais resultado você vai ter. Como tudo, né? Quanto mais você aprende, é o jeito, não é a força. Então não é um relacionamento. Vitor, mas uma última pergunta que eu esqueci e alguém está se fazendo aí, e alguém vai perguntar, Vitor, mas olha só. Beleza, eu entendi nessa live aí, eu entendi nesse vídeo que o relacionamento é poderoso. Mas, Vitor, existe uma hierarquia, você mostrou aí uma hierarquia de pessoas próximas aí, né, um negócio científico que estava aí, você até mostrou o livro pra gente. Só que é o seguinte, Vitor, existe algum relacionamento que é melhor do que o outro? Por exemplo, ele tem amigos que bebem demais. Ou, Vitor, eu sou mãe, mas o relacionamento dele com a esposa é muito diferente do meu. Então talvez é a esposa que tem que fazer alguma coisa, não eu. Porque, Vitor, eu sou amigo só. Será que faz diferença? E vou te dizer, é muito mais poderoso uma pessoa que sabe como fazer do que uma outra pessoa que está ali no escuro, que não sabe como fazer. Entende? O poder que você passa a ter, mesmo talvez se você não for exatamente o relacionamento mais próximo. Mas por que isso funciona? Porque o jeito o jeito é muito mais poderoso do que a força. Você fazendo pequenas coisas do jeito certo é muito poderoso. E olha, cuidado com esse raciocínio, tá? Porque primeiro esse é um raciocínio de quem ainda está começando a entender. E beleza, se você está começando a entender, essa é uma dúvida legítima, né? Você não sabe. Agora, esse raciocínio ele pode ser uma armadilha da sua mente. Porque, sabe aquela coisa de quando a coisa é desconfortável, a gente tem a tendência a evitar. Só cuidado para não evitar as coisas que são importantes para você. E às vezes a gente busca evitar se sabotando, pensando que, não, para mim não dá, é o outro que vai conseguir, eu não, os outros podem, eu não posso. Para de se desvalorizar. Na moral, para de se desvalorizar. Você não sabe o poder que você tem. Talvez você não saiba usar ele. Não adianta você ter uma grande ferramenta, mas você não sabe usar ela. Então tudo que você precisa para ter poder nessa sua ferramenta é aprender a usar ela. E qualquer pessoa que quiser é capaz de fazer isso.